O extraordinário de Deus em Provérbios. Vamos gravar esse vídeo para o dia 10 de janeiro. Então, nós estamos em janeiro, que tem 31 dias. O livro de Provérbios tem 31 dias, tem 31 capítulos. Então, nós vamos fazer a leitura de um capítulo por dia. Sendo esse vídeo para o dia 10 de janeiro, vamos gravar Provérbios 10. Provérbios de Salomão. Nós estamos gravando esta série nesse mês de janeiro com base na nova versão transformadora. Então, se você está acostumado a ler a Bíblia na Almeida Corrigida e Fiel, você vai perceber uma diferença bem grande, porque a Almeida Corrigida e Fiel tem uma linguagem mais rebuscada, enquanto que esse texto que nós vamos usar, da NVT, é uma versão mais atualizada. E o objetivo de usar a NVT, que é a nova versão transformadora, é justamente viabilizar que mais pessoas entendam o livro de Provérbios. Mais importante do que você ler a Bíblia é você entender o que ela fala, para que você possa aplicar no seu dia a dia e colher os benefícios de obedecer às Escrituras. Quando você entende o que Deus está revelando pelas Escrituras e você consegue aplicar na sua vida, no seu dia a dia, aí você estabelece um relacionamento com Deus. Mais importante do que somente ler a Bíblia é você entender. Então, nós vamos usar essa versão da NVT, nova versão transformadora. E neste mês de janeiro, nós estamos gravando uma série que se chama O Extraordinário de Deus em Provérbios, porque o Espírito Santo nos levou a ler o livro de Provérbios nessa perspectiva. Você pode ler a Bíblia com várias perspectivas, mas o Espírito Santo disse que quer trazer o extraordinário para o seu povo, mas o seu povo precisa entender as Escrituras. Dito isso, vamos para Provérbios 10. Nessa tradução da NVT, eles colocam alguns títulos. Então aqui a NVT colocou em Provérbios 10 esse título: Provérbios de Salomão. Versículo 1. Os Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. Seja um filho sábio, procure seguir nos caminhos da retidão. Se você não é um bom filho, você acaba muitas vezes matando o seu pai ou a sua mãe antes do tempo. Outro dia conheci uma senhora que estava com seus 58 anos e que veio a óbito porque viu a polícia entrando na sua casa para levar o seu filho de mais ou menos 27 anos porque havia se envolvido em práticas de furto em várias lojas. Seja um filho que é sábio. Se você está fazendo coisas erradas, então procure alugar um lugar, procure sair de perto dos seus pais, para que eles não venham a sofrer em vê-lo fazendo coisas erradas. Se você conhece alguém que anda fazendo coisas erradas, dê esse conselho. Diga, não é melhor você de repente ficar um pouco longe dos seus pais para resguardar a vida deles? Se você quer fazer coisas erradas, o seu pai, a sua mãe não quer vê-lo, não quer vê-la sofrendo coisas, passando por situações difíceis. Tem aqueles filhos e aquelas filhas que muitas vezes têm muitos relacionamentos. E esses relacionamentos são problemáticos porque a pessoa se envolve com pessoas erradas. Se você tem se envolvido em relacionamentos problemáticos, isso significa, mostra que você precisa de um tratamento pessoal. Quando nós estamos bem conosco mesmo, nós conseguimos estabelecer bons relacionamentos. Muitas vezes, um jovem, uma jovem, se envolve com várias pessoas e as pessoas sempre fazem a mesma coisa. Tem aquelas pessoas que falam assim, já é o quinto namorado, e todas as vezes acaba desse jeito.
é porque você está atraindo esse tipo de pessoas. A sua frequência está precisando de tratamento. Se você já teve muitos relacionamentos e você não consegue corrigir essa rota, pense, eu preciso dar um tempo, eu preciso parar e cuidar de mim. Quando você abre João, capítulo 4, você vê a história da mulher samaritana. Jesus, conversando com aquela mulher, disse para ela que ela já tinha tido 5 maridos e ela estava com o 6º marido, e ela disse, e ainda não é o seu marido. Isso é porque aquela mulher não havia encontrado Jesus. Quando ela teve o encontro com Jesus, o texto de João, no capítulo 4, fala que ela entrou na cidade e começou a falar a respeito de Jesus. Em outras palavras, quando ela teve o encontro com Jesus, ela experimentou uma mudança na vida dela. O texto não conta o que aconteceu depois, mas nós podemos imaginar, podemos calcular que depois que ela teve aquele encontro com Jesus e começou a evangelizar, ela foi a primeira evangelista e começou a falar daquilo que ela recebeu de Jesus, que ela certamente deve ter encontrado um homem e entendido que a vida dela não estava certa, porque ela precisava resolver os problemas dela consigo mesma. Versículo 2. As riquezas, então, fechando o versículo 1, que talvez você terminou o ano dando problemas para o seu pai e para sua mãe. Que nesse ano você traga uma vida extraordinária. O que é o extraordinário? É aquilo que é além do ordinário. O ordinário é uma coisa que é comum, é uma coisa que você sempre faz, é uma coisa que é repetitiva. Pare de fazer aquilo que você tem feito. Se o teu ordinário, o teu comum é se envolver com muitas pessoas, é andar com amigos errados, é trazer problemas para o seu pai, para a sua mãe, que nesse ano você mude a sua rota, que nesse ano você mude a sua vida. E você que é pai, você que é mãe, às vezes o seu filho, a sua filha falam assim: pai, mãe, eu estou saindo, vou morar com os meus amigos, ou eu vou morar em outro lugar. Tem muitos pais que resistem, dizem: não, fica aqui em casa. E tem muitas histórias de filhos que já estão com 30, 35, 40 anos, que estão morando na casa dos seus pais, que não se incomodam em trabalhar, em buscar, lutar pela sua própria vida. Nunca se viu isso tanto com pessoas que vivem da aposentadoria dos seus pais. Você precisa se despertar. Existe trabalho todos os dias. Existem muitos terrenos com grama para se capinar, existem muitas obras que estão sendo feitas. Se você é um homem, você precisa assumir o seu compromisso de assumir a responsabilidade pela sua vida. Não há justificativa. Alguns podem dizer, mas não há trabalho. Há muito trabalho. Vença a preguiça e comece a fazer algo extraordinário, para que você não repita o ordinário e que esse ano não seja um ano em que você vai deixar passar mais um ano da sua vida. Versículo 2. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Se você anda com desonestidade, você corre o risco de enganar alguém que vai ficar com raiva e vai resolver pegar uma arma ou vai contratar alguém para matar você. Tem muitas histórias de pessoas que foram enganadas em compra de terreno, em compra de veículo e que depois apareceram mortas. Você nunca sabe com quem você está lidando. Por isso que uma vida justa garante que você vai ser livre da morte. Faça coisas certas. Você pode pensar, mas eu vou ganhar muito dinheiro enganando o outro. Não vale a pena você viver enganando o outro. Procure outra forma de conseguir riquezas. Existem muitos caminhos bons. Na internet existem muitos cursos e você pode conseguir vender produtos como afiliado. Você pode criar uma página na internet, vender o seu serviço. Você pode sair nas ruas vendendo bolsas, sapatos, relógios, pegando em consignação em alguma loja. Você pode trabalhar em várias situações como ajudante de pedreiro, como ajudante de cozinha, como servente, como lavador de veículos,
como guardador de veículos, tem muitas opções. Se você está precisando, pense em formas honestas de conseguir ganhar a sua riqueza. Versículo 3: O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Veja que o versículo 3 traz uma promessa: o Senhor não deixa o justo passar fome. Se você for justo e fizer a sua parte, você não vai padecer fome. O próprio Deus vai trazer caminhos para que você tenha a sua necessidade atendida. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 até 33, Jesus falou justamente sobre isso, que não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque se Deus dá alimento para os passarinhos, se Ele veste os lírios do campo, se Ele cuida de tudo o que acontece na natureza, de todos os animais, por que vocês vão se preocupar com essas coisas? Vocês não precisam se preocupar com isso porque o Pai dá aquilo que você necessita todos os dias. Mas Deus se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Deus se recusa a permitir que o perverso engane, trapaceie, faça o mal para o próximo e não receba a justiça. O próprio Deus estabeleceu a lei da semeadura. Aquele que plantou o mal vai colher o mal. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa zombar. Em outras palavras, não se brinca com Deus, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na justiça, receberá a justiça, mas aquele que semeia na injustiça, colherá da sua injustiça. Versículo 4: O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Como estava falando no versículo 1, muitas pessoas estão cheias de preguiça, querem ficar em casa, querem escolher um trabalho. Você precisa trabalhar naquilo que você lutou para exercer. Um médico, um advogado, um engenheiro está ocupando esses postos porque se dedicou a estudar em uma graduação, se dedicou a ficar ali durante 4, 5, 6 anos estudando para poder exercer aquela profissão. Não adianta reclamar e dizer, mas só tem vaga para pedreiro, só tem vaga para isso ou aquilo e eu não quero fazer isso. Você precisa se dedicar. Você precisa, o texto fala, os que trabalham com dedicação enriquecem. Tem muitas histórias de pessoas que começaram como engraxates, que começaram de baixo e conseguiram fazer fortunas. Então, não existem desculpas. Se você não gastar o seu tempo com ócio, em ficar dormindo, em ficar cruzando os braços, em ficar sem fazer nada, mas começar a fazer alguma coisa, certamente que você receberá a iluminação de Deus e o caminho certo. Principalmente se você deixar de ser preguiçoso e começar a orar e ler as Escrituras e falar com Deus. Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, diz assim: Confia os teus planos, os teus projetos, os teus caminhos, as tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se você fizer uma oração, fizer um propósito com Deus de 40 dias de oração, dizendo eu vou orar todos os dias, não tenha preguiça. Saia da sua casa, procure uma igreja próximo que tem as portas abertas, fique lá, mesmo na hora que não tenha culto. Você conversa com a pessoa que está cuidando ali da igreja. Tem muitas igrejas que ficam com a porta aberta das 9 horas da manhã até 21 horas para receber as pessoas. Entre na igreja, dobre os seus joelhos e fale com Deus, sendo sincero, dizendo: Deus, eu vou vir aqui, vou pedir ao Senhor durante os próximos 40 dias que o Senhor me dê uma ideia. Eu realmente quero trabalhar e receber uma orientação. E não fique reclamando, porque muitas vezes Deus não vai atender o seu desejo de colocá-lo em uma
situação confortável. Muitas vezes a porta que vai abrir a você é uma porta que vai exigir de você dedicação e esforço. Mas vença a preguiça e diga: Deus, eu quero crescer, prosperar. Ele vai te ajudar. E se você terminou o ano reclamando, dizendo: Deus, eu já estou há 10 anos fazendo a mesma coisa, eu não prospero. Você tem estudado? Você tem se dedicado? Você tem feito alguma coisa diferente para que você possa ter uma condição melhor? Pense nisso. Você precisa. Ontem, quando nós meditamos em Provérbios 9, nós dissemos a respeito da sabedoria, que aquele que busca sabedoria busca instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. E quando nós meditamos em Provérbios 8, nós vimos ali que a sabedoria anda com a correção, com a retidão, com a verdade, com a justiça, com o entendimento, com a inteligência, com a prudência. Então você precisa prestar atenção em várias dessas coisas. Você precisa ampliar o seu conhecimento, procurar pessoas que saibam fazer aquilo que você gostaria de fazer para aprender uma nova profissão, um novo caminho, para que você mude a sua rota para caminhos melhores. Não fique apenas pensando em estabilidade. Se você tem uma carteira registrada em CLT e você não se dispõe a usar o seu tempo de final de semana, 1 hora a mais, fora do trabalho para aprender algo novo que dê mais rendimento, você nunca vai sair da sua situação atual. 5. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Veja que aquele que é sábio chega aqui, quando ele fala de verão, vamos dizer que nós temos várias estações da nossa vida. Assim como em um ano nós temos o verão, o inverno, a primavera e o outono, assim a nossa vida também passa por várias situações. Existem momentos em que nós precisamos enfrentar o inverno, precisamos enfrentar desafios, nos matricular em novos cursos, em novos treinamentos, nos submetermos a uma jornada maior de treinamento para poder aprender um novo ofício, aprender uma nova profissão, aprender alguma coisa que vai nos dar um rendimento maior e melhor. Mas vai valer a pena você passar por esse período, porque vai chegar o momento da colheita em que você vai receber aquilo que você plantou. Agora, aquele que dorme, fica o tempo todo na mesma coisa, não presta atenção na vida, quando chegar o tempo da colheita, não terá o que receber. Muitas vezes duas pessoas entram na mesma empresa e uma pessoa fica sempre fazendo a mesma coisa. E a outra pessoa fica ali durante 1, 2, 3, 4, 5 anos na mesma empresa com aquela carteira, mas no período da noite está cursando uma faculdade, está aprendendo alguma coisa nova, está aprendendo a cozinhar ou a empreender, está ali investindo. Depois de 5, 6 anos, você vê aquele seu colega, aquela pessoa pedindo demissão e indo para outro negócio, e muitas vezes você pensa: esse aí trabalhava comigo e agora está vivendo melhor. Veja que aquela pessoa está vivendo melhor porque ela fez alguma coisa a mais. Para você viver o extraordinário, você tem que fazer algo a mais. 6. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo é coberto de bênçãos porque ele faz a coisa certa, então ele vai receber bênçãos e prosperidade. Agora, quem só fala muito, só fala demais, não consegue nada. E aquele que não consegue nada ainda tem violência, porque a violência é: como que ele conseguiu? A violência é: esse aí não merecia. A violência é: trabalhou comigo ontem, como que conseguiu prosperar, está lá na frente? São palavras de violência. 7. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O justo faz as coisas certas e ele é agradável em todos os lugares onde passa. Os perversos têm o seu nome apodrecido porque por onde passam deixam as marcas, os rastros das suas atitudes perversas. E esse versículo está aqui para dizer: se você conhece alguém que as pessoas
que costumam dizer que já fez isso e aquilo naquela empresa, já fez isso e aquilo naquele lugar. Tome cuidado, preste atenção. Isso é onde há fumaça, há fogo. Se você que está solteiro e vai começar um namoro com alguém e já ouviu uma notícia, ó, aquela pessoa ali já fez isso com aquela moça, já fez isso com aquele outro jovem com quem ela namorou. Preste atenção naquilo que se fala da reputação da pessoa. Não seja uma pessoa que já faz o julgamento. Dê a chance do contraditório, mas fique alerta. Versículo 8. O sábio, por que fique alerta? Porque se estão falando a respeito daquela pessoa, pode de duas uma. Ou a pessoa que está falando da outra pessoa é mentirosa, está querendo difamar aquela pessoa de quem ela está falando, ou realmente aquilo aconteceu. Então você tem que dar o benefício da dúvida para a pessoa, mas você tem que ficar atento, porque onde há fumaça há fogo. Versículo 8. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. O sábio presta atenção nos mandamentos e tem boa vontade, porque ele sabe que se ele obedecer os mandamentos, ele vai receber recompensas. Agora, o insensato não quer saber, ele só fala bobagens, fala tudo o que quer, não domina sobre o seu espírito e ele próprio vai falando e mostrando que é insensato. Versículo 9. Quem anda em integridade anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem anda em integridade, integridade é ser inteiramente correto. Quem anda inteiramente correto anda em segurança. Agora, quem segue caminhos tortos será exposto. Quando você faz alguma coisa errada, em algum momento aquilo aparece, porque quem anda em caminhos tortos gera prejuízo para as outras pessoas em geral. 10. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Fechar os olhos para a maldade são aquelas pessoas que fecham os olhos para ficar imaginando como que eu vou fazer para ganhar essa vantagem? Como que eu vou fazer para enganar aquela pessoa? Como que eu vou fazer? A pessoa fecha os olhos e fica pensando, meditando em fazer o mal. Quem é assim causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Mas quando você fala para a pessoa, não faça isso. Se a pessoa obedecer, você vai promover a paz. A pessoa vai andar no caminho correto e haverá paz. Versículo 11. As palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Então o justo fala coisas boas, os perversos falam coisas ruins. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Aqui voltando no versículo 10. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Quando você corrige de maneira clara e fala exatamente para a pessoa, você está errado nisso e nisso, você está promovendo a paz. Você está fazendo com que a pessoa que está sendo corrigida repense o caminho dela. E esse repensar o caminho dela vai permitir que ela não faça coisas erradas. Então você, o versículo 10 está nos incentivando a corrigir as pessoas quando elas estão no caminho errado. Porque nós vamos livrar outras pessoas que poderiam ser prejudicadas por aquela pessoa que está sendo corrigida. A pessoa ia fazer o mal para alguém, mas se nós sabemos e corrigimos, exortamos aquela pessoa, nós estamos livrando as pessoas à nossa volta de sofrerem o mal. Por isso é importante corrigir os filhos. Muitos pais pensam, deixa ele fazer o que ele quiser. Quando você corrige os seus filhos, você está livrando as pessoas à sua volta, os seus vizinhos, de sofrerem o dano que o seu filho poderia gerar. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Então o versículo 12 está falando, vença a questão de ter ódio.
resolva as coisas com tranquilidade. Se alguém fez o mal a você, pense que a pessoa que faz o mal para outras pessoas é porque ela precisa de ajuda. Ninguém faz o mal para outra pessoa só por fazer. Se a pessoa faz o mal, ela precisa de ajuda. Versículo 13. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Versículo 14. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Então, o versículo 13 e o versículo 14 nos falam a respeito de guardar as palavras de sabedoria. Quem tem as palavras sábias? Aqueles que são sábios, aqueles que têm entendimento. Agora, quem não tem juízo é castigado com a vara. Esse versículo está aqui para dizer: se você quer receber palavras de sabedoria, procure pessoas que são sábias e inteligentes. Não ande com as pessoas que são tolas, porque elas não têm o conhecimento. Veja que a parte final do versículo 14 fala assim: a conversa do insensato só conduz à desgraça. Se você ficar conversando com pessoas que são insensatas, você só vai viver na desgraça. Esses versículos 13 e 14 nos trazem um convite. Quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Ande com pessoas que recebem o extraordinário de Deus. Procure pessoas que têm resultados bons. Procure pessoas que estão com um casamento bom, pessoas que estão com um bom trabalho, pessoas que são estudadas, pessoas que estão crescendo na vida. Escolha essas pessoas para serem seus amigos. Versículo: e convide as pessoas que estão no caminho da tolice para que façam o mesmo. Digam: pare de fazer isso que você tem feito. Vamos mudar a rota. Vamos viver algo novo nesse ano. Versículo 15. A riqueza do rico é sua fortaleza, a pobreza dos pobres é sua destruição. Aqui está falando a respeito de condição de segurança. Aqueles que têm condições econômicas podem ter melhores condições. Agora, aqueles que estão em situação financeira difícil acabam passando fome, necessidade, dificuldade, complicações. O que o versículo 15 está dizendo é: vale a pena prosperar. Tem muitas pessoas que dizem: eu estou sofrendo, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere, mas a vontade de Deus é que você se dedique, que você vença a preguiça, que você acorde cedo, que você ore, fale com Ele, porque Ele tem caminhos novos, planos novos, projetos novos. Ele tem o extraordinário para a vida de todos aqueles que se empenham, que se dedicam, que se esforçam, e Ele tem prazer em que você tenha riqueza para que você possa ajudar os pobres, para que você possa financiar pessoas, para que você possa financiar a obra, para que você possa estar em uma casa, em um bom local, em um local seguro, para que você possa colocar a provisão na mesa da sua família. Esse é o desejo de Deus. Agora, a pobreza dos pobres é a sua destruição, porque a pobreza não diz respeito só ao dinheiro, diz respeito à pobreza do pensamento. E esse pensamento: Deus quer que eu fique aqui, nessa situação, passando fome, passando dificuldade. Esse pensamento é um pensamento pobre, é um pensamento que vai levar você à destruição. Todo o texto de Provérbios fala: busque sabedoria, seja diligente, vença a preguiça. Então, o texto fala sobre isso. Versículo 16. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. O salário do justo produz vida porque quando o justo recebe o seu salário, ele aplica o seu dinheiro em coisas justas. Agora, o perverso vai usar o seu dinheiro para adultério, prostituição, fornicação, contratação de serviços que são ilegais, coisas erradas. E esse texto aqui do versículo 16, ele está aqui para dizer o seguinte: quantas e quantas vezes uma pessoa ganha muito dinheiro, como artistas de televisão,
E depois, quando eles envelhecem, você vê que eles estão na desgraça, na ruína. E você pensa, mas essa pessoa ganhava tão bem, por quê? Ela caiu nessa situação? Porque o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Então a pessoa ganha muito dinheiro, mas ela gasta muito dinheiro com muita aparência, com muita prostituição, com muita bebedeira, com muitas coisas erradas, e no final da vida, quando ela já não tem mais força do trabalho, ela acaba não tendo segurança. Agora, o justo é aquele que aplica o seu salário de forma sábia. E quando chega o tempo certo, quando chega o tempo do descanso, ele sabe que ele tem a sua reserva, porque ele foi sábio na administração e na gestão daquilo que ganhou. 17. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Então, versículo 17. A disciplina é o caminho da vida. Quem despreza a repreensão se desvia do caminho da vida. 18. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem esconde o ódio é mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Por quê? Falar mal das outras pessoas vai mostrar para todos quem você é. Que você é uma pessoa falsa, mentirosa, enganadora, desleal e em quem você nunca pode confiar. Porque quem fala mal do outro para mim, amanhã fala mal de mim para outros. Preste atenção se alguém fala mal de outras pessoas para você. Amanhã você será a próxima vítima. 19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Esse versículo na Almeida Fiel fala assim que no muito falar não falta transgressão. Lá em Tiago, no capítulo 3, Tiago fala que quem consegue dominar a língua consegue dominar qualquer coisa na vida. Então, preste atenção naquilo que você fala. Não fique falando mal a respeito dos outros, não fique cuidando da vida dos outros, não fique preocupado em saber a respeito da vida dos outros. Se você se preocupar e concentrar 100% da sua vida em projetos pessoais, e se você desde a hora que acordar até a hora que dormir tiver uma agenda em que você pratica a sua atividade física, em que você pratica a sua leitura bíblica, em que você pratica o seu devocional e a sua leitura e a sua oração com Deus, em que você cuida da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Se você está solteiro, se você está solteira, cuide de procurar uma pessoa para ter um casamento e pare de cuidar da vida dos outros. Diminua a frequência que você fica assistindo jornais e noticiários, porque só trazem notícias trágicas que você não pode controlar e dominar. Você não tem controle sobre o que acontece na política, na economia, nessas coisas. Então, mas você tem controle do que você pode fazer para o seu trabalho, para a sua vida e para a sua família. Então, coloque a sua força naquilo que está sob o seu controle, naquilo que você pode mudar. Você pode mudar se você está trabalhando hoje com CLT ou se amanhã você vai abrir um negócio e vai empreender. Você pode controlar o que você faz, mas não pode controlar essas coisas. E não pode controlar a vida dos outros. Versículo 20. As palavras do justo são como a fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. Então aqui o versículo 20 está dizendo: valorize quando um justo conversa com você. Preste atenção nos conselhos dele porque você pode aprender coisas novas. Agora, quando você conversa com alguém que você vê que tem um coração mau, corra dessa pessoa, porque essa pessoa só pensa em maldade. 21. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. Ou em outras palavras, o justo fala aquilo que é correto, mas o insensato não escuta. O insensato não dá atenção para as palavras do justo, então ele acaba sendo destruído. Mesmo que você fale, ele não vai escutar. 22. A bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza a acompanhe. Veja que o versículo 22, nós falamos aqui alguns versículos atrás, que a respeito, quando nós comentamos o versículo 15,
que a riqueza do rico é sua fortaleza e a pobreza dos pobres é sua destruição, que Deus tem prazer na riqueza. Esse versículo 22 mostra isso. A bênção do Senhor traz riqueza. Então Deus ele tem prazer em dar riqueza. Quando você lê Provérbios capítulo 3, a Bíblia no versículo 16 está escrito que aquele que anda com a sabedoria recebe vida longa na mão direita e riquezas e honra. Fala no plural, riquezas e honra na mão esquerda. Então Deus, ele tem prazer na riqueza. Ele não tem prazer em que a pessoa ame o dinheiro. Mas Deus tem prazer na riqueza. Deus tem prazer na prosperidade. Deus tem prazer em ver os seus filhos crescendo, evoluindo, prosperando, enriquecendo e usando a riqueza para o crescimento do reino de Deus. Versículo 23. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. 24. Os temores do perverso se tornarão realidade, as esperanças dos justos lhes serão concedidas. O que o versículo 24 fala? Quem é perverso, quem faz coisas erradas e vive com medo, vai ver o medo acontecendo. Então, o perverso, aquele que é preguiçoso, aquele que não trabalha, por exemplo. Eu tenho medo do que pode acontecer. Pode ocorrer a alta do dólar, como nós estamos vendo aí a alta do dólar e situação difícil que está acontecendo no Brasil. Se você for perverso, perverso é quem faz a coisa, quem anda no caminho errado. Se você não tomar uma iniciativa de aprender coisas novas, de buscar novos caminhos, de buscar novas ideias, de buscar orar mais e falar com Deus e pedir a Deus que dê entendimento e luz do que você pode fazer para mudar a sua situação, você vai ficar com medo. Amanhã pode ser que eu não consiga dar conta das minhas despesas, dos meus gastos. Esse medo vai se tornar realidade se você ficar sem fazer nada de braços cruzados. Agora, se você for uma pessoa que tem esperança e fizer propósitos de oração, ler mais a palavra e buscar novos caminhos e ser alguém que tem esperança, expectativa, o Senhor fará, as esperanças dos justos lhes serão concedidas. Deus vai atender o seu pedido. Deus vai te dar graça e força. Deus vai te dar a empresa que você está buscando. Ele vai te dar sabedoria para negociar, para vender, para aprender, para crescer, para prosperar, para avançar. É isso que Deus quer fazer na vida daqueles que honram a Ele, que querem andar na correção, que querem se santificar, que querem conhecer a Deus mais de perto, que querem receber o extraordinário dele. Para receber o extraordinário dele, se coloque como alguém que realiza algo a mais, que realiza algo extraordinário. Clame a Ele, busque a Ele, coloque Ele em primeiro lugar. E pare de falar mal a respeito da vida dos outros, pare de ser preguiçoso, pare de procrastinar, de deixar para amanhã. Talvez você passou o ano dizendo, mais um ano, tudo igual. Você fez tudo igual. Versículo 25. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Quando você anda na justiça e vai construindo tudo com segurança, você tem alicerce, você não é levado. 26. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Para que serve o vinagre para os dentes? Para nada. Para que serve a fumaça nos olhos? Só para atrapalhar a visão da pessoa. O preguiçoso só atrapalha no lugar em que ele está. 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. Temor ao Senhor é colocar Deus em primeiro lugar e a sua palavra em primeiro lugar. 28. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. A esperança do justo, o que o justo espera, resulta em alegria, porque o justo faz a sua parte. Agora, o perverso fica só com expectativa, fica de braços cruzados e não faz nada. Espera muita coisa e não recebe nada.
porque não está fazendo nada. 29. Nesse começo de ano, você tem essa chance, essa oportunidade de fazer alguma coisa para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Começando pelo relacionamento com Deus, começando pela seleção dos seus amigos, começando pela exclusão daqueles amigos que não querem nada com nada, começando em cortar aquele relacionamento que já está há muito tempo, que a pessoa está te enrolando e não vai para o casamento, em que a pessoa não quer saber de ter um compromisso, um relacionamento com Deus, de você estabelecer um relacionamento com alguém que realmente quer seguir para frente, que quer seguir com Deus e quer ter um relacionamento sério, que quer formar uma família, estabelecer um relacionamento sério com você. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, para quem é inteiro, mas é destruição para os que praticam o mal. Sim, porque a palavra do Senhor fala, se você faz o mal, você vai receber o mal. 30. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A terra, vamos dizer assim, é a sua propriedade, é a sua vida. O justo jamais será abalado. Tudo que ele fizer vai ter alicerce e vai prosperar. Agora os perversos serão removidos da terra. Serão removidos da terra pode significar vão perder a vida, dirigem em alta velocidade alcoolizados, se envolvem com a mulher alheia, com a mulher casada, se envolve com o homem que é casado, não sabe com quem está lidando, enganam outras pessoas, acabam perdendo a vida, serão removidos da terra. 31. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. E 32. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Preste atenção com quem você tem andado, ande com pessoas sábias, para que você receba conselhos sábios, mas mais importante do que ouvir é praticar e fazer. Que esse ano seja um ano em que Deus possa conceder a você o extraordinário dele, porque o que Deus quer, ele me tocou no começo desse ano, com ele me dando esse título, dizendo assim: eu quero trazer o extraordinário para o meu povo, mas o meu povo precisa fazer também o extraordinário. Muitos do meu povo fazem apenas as mesmas coisas por anos. Não tem como você receber o extraordinário. O extraordinário de Deus exige que você seja realmente extraordinário. Você recebe aquilo que você faz. Então mude de vida para realizar o extraordinário. Leia mais a palavra, ore mais para fortalecer o seu relacionamento espiritual com Deus. Fuja do pecado, diga não ao pecado. Cuide mais da sua vida. Cuide do seu corpo, cuide do seu sono. Não fique assistindo noticiários para receber notícias ruins. Você não pode fazer nada a respeito disso. Cuide da sua vida, daquilo que está no seu alcance, daquilo que você pode fazer. Cuide do seu relacionamento, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, corrija os seus filhos. E se você é solteiro e está com alguém que está te enrolando há muito tempo, corte esse relacionamento e procure uma pessoa que realmente quer honrar e seguir a Deus. Faça as coisas certas, mude a sua rota para fazer o extraordinário, para receber o extraordinário de Deus.